Quero fazer algumas perguntas e considerações a esse último vídeo do Pirula. Você disse no seu último vídeo, assim como no primeiro, sobre essa questão dos ateus e dos argumentos dos ateus, que essa necessidade de se acreditar em alguma coisa, ela seria biológica. Essa necessidade de se acreditar numa existência de um ser superior, transcendental, de um ser protetor, ou de alguma coisa que suplante a falta de sentido da vida. Você afirmou que essa necessidade de acreditar, mesmo que essa crença seja irracional, que essa necessidade dessa fé ou coisa similar, assim como você chamou, que essa necessidade é biológica. Que esse comportamento de crença seria filogenético, vamos dizer, porque se é biológico eu fico pensando, então, no caso como você está colocando, logo é filogenético, não é? Sendo filogenético, é evolutivamente adaptativo, tem a ver com a sobrevivência, isso na nossa história, na história da nossa espécie, foi muito importante para a nossa adaptação, para a nossa sobrevivência. Contudo, eu tenho uma pergunta. Se é filogenético, logo é universal. Logo há uma tendência disso ser fixo e imutável. Ser um padrão fixo de predisposição psicológica, um padrão fixo de ação. Se essa necessidade de fé, de crença ou de religiosidade é filogenética, isso não contrasta muito com a alta porcentagem de ateus e como isso está mudando, como de alguma forma há um crescimento, uma diminuição grande do comportamento religioso, de certo modo, parece que nem religioso, mas você vai dizer que desse comportamento de ter uma religião e não exatamente do comportamento talvez aí espiritualista, religioso, que seja. Enfim, se é filogenético, a porcentagem de ateus não é muito alta em comparação com isso, porque se é filogenético, há uma tendência a ser fixo e imutável. Os estudos que afirmam que essa necessidade de crença é biológica, esses estudos são conclusivos? Qual é o nível de replicabilidade desses estudos? Foram replicados? Então, esses achados foram replicados de forma cientificamente significativa? De onde provém esse tipo de achado? Isolaram os genes relacionados? Ou esse tipo de achado provém da psicologia evolutiva? Porque a psicologia evolutiva é um campo ainda de conhecimento extremamente controverso, com bases empíricas muito pouco sólidas. Não sei se você concorda comigo. E se a fé, o termo que você utiliza, a crença religiosa, que seja, a necessidade, comportamento religioso, se isso é filogenético, biológico, isolaram os genes relacionados, quais são os papers que apontam para isso? Há replicabilidade em relação a esse tipo de estudo também? Ou seja, os resultados são conclusivos em relação a terem encontrado as bases genéticas aí do comportamento religioso ou da predisposição religiosa? E uma última questão, a última consideração é terminológica. O que você está chamando de fé, que é individual, e anteposição à religião, no meio acadêmico, pelo menos no meio acadêmico que eu tenho mais contato, que é sociologia, antropologia, psicologia, no meio acadêmico não se utilizam, os pesquisadores não se utilizam desse termo fé para falar de comportamento ou predisposição religiosa. Eles se utilizam de um outro termo, que é religiosidade. Tá? Então há uma anteposição das pesquisas nesses meios de religiosidade com religião, que eu acho que se aproxima mais do que você estava ali chamando de fé. Tá? É somente uma questão terminológica. Porque o termo fé talvez se aproxime até muito mais de uma tradição cristã. Tá? O conceito de fé esteja mais próximo de uma tradição cristã. No budismo, por exemplo, muitos pesquisadores do budismo vão afirmar que não existe o comportamento de fé no budismo, por exemplo. Que o budismo seria uma religião sem Deus nem fé. E o desapego, que é central para o budismo, é o contrário da fé. E o budismo também, de certo modo, aí, também é uma religião, vamos dizer. Bom, basicamente isso que eu queria colocar, são somente algumas questões, e essa última consideração aí que tem um cunho terminológico. Eu espero que eu esteja ajudando para o debate.